E aí, mano, beleza? Bicho, eu tava lendo esse livro, Contos Amazônicos. E, cara, assim, vou ser sincero, eu esperava muita coisa pelo simples motivo de ser amazônico. Pelo simples motivo de eu não saber quase nada, de eu nunca ter viajado para a região norte, nem para os arredores, nem para centro-oeste, Maranhão e Piauí, né? E então só por isso eu já esperava muita coisa, né? Mas era tipo uma expectativa que tinha mais a ver com as minhas limitações do que com o conteúdo mesmo da obra, né? O conteúdo da obra eu não fazia ideia do que esperar. É claro que eu ficava alimentando grandes expectativas e tal, né? Só que logo que você abre o livro, tá lá a apresentação, né, do autor e da obra e tal. E aí eu já fiquei um pouco desiludido. E quando eu li os primeiros contos, eu também fui ficando um pouco desiludido. Por quê? Primeiro, a apresentação da obra coloca como sendo o inglês de Souza como sendo um representante do naturalismo, um dos introdutores do naturalismo no Brasil. E os primeiros contos, eles reforçam um pouco essa coisa de saída do romantismo em direção a uma coisa mais materialista, vamos dizer assim, né? E também pensando assim em termos de datas, né? Você vai vendo assim que é tipo a derrocada do Império e o início da República, né? Você vai vendo uma coisa meio assim. Então, assim, o começo do livro eu fui vendo assim, é um livro que realmente só vai valer pelo fato de ser amazônico mesmo. Eu vou ter algumas impressões do lugar, mas em termos assim do espírito da obra mesmo, não vai ter nada de edificante, não vai ter arquétipos, não vai ter umas grandes coisas não. Só que eu fui me enganando. E é um engano feliz, né? Porque aí realmente o começo do livro, né, tanto pelos primeiros contos, que aí é culpa do autor, mas principalmente pela apresentação, que não é culpa do autor, né, é culpa, não vou nem dizer que é da editora, de quem publicou, né, porque é uma coisa tão generalizada, né, eu quero falar sobre isso, que o fato é que destruiu minhas expectativas, né, e aí eu fiquei com as expectativas lá embaixo, e aí lendo o livro, a minha expectativa foi lá para cima de novo, assim, eu fui surpreendido, né, além das expectativas, eu fui as expectativas que estavam lá embaixo, elas foram muito superadas, assim, porque o livro me surpreendeu muito positivamente da metade para o fim. Então, assim, essa coisa da apresentação, qual é o problema? Essa questão das escolas literárias, que para mim se relaciona com. Isso tem a ver com toda a vida letrada do Brasil, se liga. Tipo, a gente, quando vai estudar a história espiritual do Brasil, das letras no Brasil, a gente fica olhando para quais são as influências estrangeiras, geralmente europeias ou dos Estados Unidos, quais são as influências estrangeiras sobre o autor, em que escola aquele autor se inclui, se ele foi o iniciador de alguma coisa, se ele estava atrasado com relação a algum outro movimento. É uma viagem assim, sabe? Que pra mim não tá dizendo nada. E assim, quando eu digo que pra mim não tá dizendo nada, não é uma questão minha, de interesse meu, entendeu? Não é isso. É que realmente não tá dizendo nada. Tipo assim, materialmente, se liga. Tu pega um autor e tu vai ler ele, tu vê que isso não tá dizendo nada, cara. Tipo assim, tá dizendo muito pouco. É tipo assim, tá, José de Alencar era romântico. É importante saber disso?
Posso dizer que é importante sim, mas é tão importante quanto dizer que Napoleão usava um chapéu. Se liga. É importante o fato de Napoleão usar um chapéu? É. Primeiro que mostra que ele era um general, se influenciou o Lampião, né? Tem coisas aí, né, envolvidas. Além do que você vai reconhecer ele nos quadros, né, quando ele estiver lá com o chapéu. É, Inglês de Souza era naturalista. É importante saber disso? É tão importante quanto saber que o Papa São João Paulo II se vestia de branco. É importante saber disso? Indica que ele é um papa, né? O branco é simbólico da paz, e ele é um papa que simbolizava a paz bastante também, midiaticamente. Você vai reconhecer ele nas fotos e tal. Mas assim, não é algo, é um acidente, não é algo essencial. Se a gente entende romantismo e naturalismo em termos históricos e nacionais, ou seja, no tempo e na época do Alencar, do Inglês de Souza, etc e tal, aí ganha alguma substância e ganha alguma importância, né? Agora, quando a gente entende romantismo e naturalismo em termos abstratos, em termos internacionais, não, não mais confunde do que revela, mais obscurece do que esclarece a questão. Você não vai enxergar melhor a questão a partir disso, se liga. Porque, e aqui eu não vou me estender muito nos exemplos, não, vou ficar no Inglês de Souza mesmo, né? Cara, dizer que ele é naturalista não disse nada. Quando tu vai ler o livro, isso não é importante. O importante é saber o que foi que esse cara viu, o que foi que ele viveu, o que foi que ele exprimiu do que ele viu, em que isso se relaciona com o momento, com os lugares em que ele atuou, as funções que ele ocupou na história. O importante é ver o que foi que esse cara representou para a história do Brasil, para a história do pensamento brasileiro, da cultura brasileira, do espírito brasileiro, da criação literária brasileira, das ideias, da criação, da circulação, da produção de ideias no Brasil, da reflexão sobre questões brasileiras ou sobre questões humanas em território brasileiro. É isso que interessa, se liga. E aí você colocar como naturalista, né? Aí fica aplicando aquelas fórmulas ao naturalismo, ele é guiado pela ciência, pelo cientificismo, ele procura estudar as coisas de forma materialista, pá. Ah, meu pai eterno. Pra que isso? Isso não ajuda, entendeu? Isso não ajuda. Até porque a atividade literária, assim como outras atividades espirituais, elas podem até não ser solitárias, né? Aí imagina, né? Eu sou um escritor. Ah, eu vou aqui escrever um romance naturalista. Claro que não, né? Eu vou escrever um romance. Eu vou escrever um romance. Não vou escrever um romance natural. Eu vou escrever um romance, né? Então, isso não diz nada da minha criação individual. Ah, mas o escritor está sempre no meio, então é uma coisa coletiva. Sim, é uma coisa coletiva, mas o autor naturalista, ele não entra na comunidade do Orkut, ele não entra no grupo do Zap que tem os naturalistas, ele só conversa com essa galera e ele só se deixa influenciar por essa galera na literatura e tal. Não, ele conversa com gente por aí. Ele conversa inclusive com gente que não é escritor, ele conversa com um cara na rua. O que vai influenciar a atividade literária dele, às vezes nem é literatura, é outra coisa, né? Às vezes eu lembro de uma vez que eu fui para um show de uma banda mexicana, Cabeças de Cera, e aquela pergunta que a gente sempre. Eu fui pro show e antes do show eles tiveram uma conversa com o público que ia ver o show, né? Eu tirei até umas fotos, eu não sei cadê essas fotos. Sempre tem aquela pergunta, né? Quais são as suas maiores influências, né?
E aí a gente perguntou isso pra eles e os caras disseram, na época, né, eu era meio adolescente, eu acho que eu já tinha mais de 18, mas eu era um pouco mais adolescente do que hoje, na mentalidade, e eu fiquei decepcionado com a resposta, porque eu esperava que ele dissesse assim um top 10 de bandas e tal, né, que eu ia ver se batia com as que eu gostava e tal. Aquela mentalidade de bolha, né, de fã de rock clássico e tal, progressivo e afins. Mas não, ele diz assim, olha, as maiores influências que a gente tem são os barulhos da cidade do México. Na frente da minha casa tem uma escola, aí tem uma parada de ônibus, aí passa um trem, aí tem um pessoal andando na rua, não sei o que. O cara falou isso e eu fiquei indignado com essa resposta. Só que hoje em dia eu entendo, realmente, a influência do Cabeça de Cera deve ser a cidade do México. A mesma coisa, eu tenho um amigo meu, não sei se eu posso chamar de amigo, né? Mas eu sentia que ele era meu amigo, mas faz tempo que eu não falo com ele. Não vou nem citar o nome dele aqui, não, porque ele é uma figura semi-pública. Que ele escreveu uma vez que. Eu não sei se ele escreveu ou se ele me disse, eu acho que ele escreveu sim na revista. Que a grande influência da banda francesa Magma não era tanto jazz, rock, não sei o quê. Que a grande influência deles eram os quadrinhos e os filmes do Flash Gordon e Conan e coisas afins. E quando eu li isso, eu também fiquei, meu, nada a ver isso, que papo esquisito. Tá querendo lacrar, a palavra lacrar nem existia na época, a expressão. Tá querendo falar algo bonito aí. E hoje em dia não, já tá com um bom tempo que eu percebo que não. Quanto mais eu me aprofundei no Magma, quanto mais eu comecei a gostar e entender o Magma, eu percebi que realmente a influência ali é essa viagem da ficção científica que aparecia, da ficção científica, do mistério, das paisagens ali, dos desenhos, dos quadrinhos, dessa coisa meio da ficção científica, né? Flash Gordon e também aquela coisa meio Conan, né? Do mistério, do terras misteriosas, de aventuras meio assim, aquela coisa do quadrinho mesmo, né? Então, assim, definir o Inglês de Souza como naturalista não está dizendo muita coisa. Resumidamente é isso. Eu acho que isso de colocar os caras dentro de umas caixinhas de romântico, realista, etc., no máximo isso serve para pedagogia, para didática, né? Para dar aula sobre as coisas. E mesmo assim é uma má pedagogia para uma escola vagabunda, para uma educação vagabunda. Não estou julgando as escolas que fazem isso. Não é a escola, é o planejamento, o projeto educacional de um país. Se o projeto educacional de um país quer formar o cara, para o cara ser útil, para o cara ser bom, para o cara ter valores elevados, para o cara ajudar a comunidade, oferecer alguma coisa para o país, para a humanidade, para o mundo, etc. De que serve eu saber que Zé de Alencar é romântico e que Inglês de Souza é realista, naturalista? De que serve isso? Isso é um conhecimento, só, é um decoreba, é só uma coisa que vão dizer. Me passaram informação, que podia ser essa ou qualquer outra, e eu vou repetir ela no dia da prova. É isso. Mas não tem um sentido realmente. Né? Como eu disse, se entender romantismo em termos locais e da época, e assim o naturalismo também, aí sim ganha alguma substância, alguma materialidade. Aí sim, isso pode ter alguma utilidade para o indivíduo, para ele entender mentalidades e formas de interpretar questões, formas de lidar com questões, sejam questões humanas, sejam questões nacionais, sejam várias outras coisas aí, né? Beleza. Agora, se for nesses termos abstratos, assim, de pertenço à escola romântica, aí você coloca no mesmo pé de igualdade o romantismo francês, inglês, alemão, brasileiro e tal. Ai, pra mim isso aí não tá dizendo nada, cara. É mais um falseamento da questão do que um esclarecimento dela. Mas enfim, isso foi uma coisa que me desestimulou pro livro, assim, diminuiu minhas expectativas. Mas teve um efeito bom porque, né, depois eu fui vendo que o negócio é legal. Mas enfim, eu não tô com um livro aqui em mãos, eu vou falar de cabeça mesmo.
No primeiro conto, que eu não tô lembrando o nome, é O Voluntário. Ele faz uma criticazinha, né, ao modo como foi o recrutamento dos soldados na Guerra do Paraguai, né? E aí você vê que tem ali uma desilusão com o civismo, com a política nacional, o império, tem uma crítica ao império e tal. O livro foi publicado depois da queda do império, mas eu não sei se ele foi escrito depois. Então, assim, nesse sentido você vê, né, aquela coisa, a queda do romantismo, né? Entendendo o romantismo em sentido brasileiro, em sentido nacional. Porque o romantismo era meio que a ideologia espiritual, em termos literários, artísticos, musicais, do Império, né? Do Brasil Império. Do Brasil nascente, né? Brasil independente nas primeiras décadas. Mas ele faz uma crítica que eu acho que é válida, né? Eu não sei porque eu não só não sou especialista na época, como eu não sou especialista em Amazônia, muito menos em Amazônia da época, né? Então ele está falando mais daquele contexto lá da Amazônia na época do Império, então não sei. Seguindo os contos, você começa a ver um jogo que o Inglês de Souza faz entre a razão da época e a superstição do local. Isso é massa. Isso é quando o negócio começa assim. A princípio você vai vendo como uma coisa da razão. Aí você vai vendo, realmente ele é um naturalista, ele é um defensor da ciência, ele é um cientificista, ele está querendo acabar com a superstição nacional, com o espírito religioso, com as visagens, com a coisa toda e tal, né? Fica parecendo isso. Só que depois você vê que não, que tem conto que parece que está indo para esse lado, mas tem outros que parece que está indo para outro. Você vê que ele está fazendo um jogo ali, né? E aí você vê que é uma coisa meio que um conflito de época, assim. A coisa, como a Amazônia recebe o republicanismo, o liberalismo, a ciência, a ordem, sendo que a Amazônia é uma terra. Eu não conheço, né? Eu estou falando aqui de leitura, né? Do que eu ouço falar. A Amazônia é uma terra meio que muito resistente à ação ordenada do ser humano, né? Teve até umas iniciativas anglo-saxônicas, né, de ingleses, acho que de estadunidenses também, tentativas de estabelecer determinadas coisas lá nas terras amazônicas, inclusive com o apoio do governo brasileiro, e tudo falhou, tudo deu errado. Né? Então, assim, o que a galera consegue fazer na Amazônia é realmente, essencialmente, extrativismo, né? Seja coleta, né, extrativismo vegetal, seja o extrativismo mineral, né, o garimpo, a mineração e tal. Claro que com o tempo as pessoas vão aprendendo a desenvolver outras coisas, né? Então, assim, a partir desse extrativismo você vai processando, pode nascer uma indústria alimentícia, algumas pessoas vão inventando técnicas, desenvolvendo, melhorando, aperfeiçoando técnicas de cultivo. Aí a agricultura pode ir crescendo, e a pecuária também, criação disso, daquilo, mas é um território que parece que ele é muito resistente ao controle por parte do ser humano. O engenho humano ali, ele enfrenta umas barreiras meio, né, grotescas. E aí, esses contos, eles parecem meio que representar, de certo modo, isso, né? Tipo assim, você tá ali, você é um cara de razão, e o cara fala, ei, mas isso aí é o assobio da caipora, aquilo ali é um rastro do curupira, aquilo ali é coisa do saci, aquilo ali é... Começa um negócio meio assim que você fica, tipo, meu irmão, onde é que eu vim me meter aqui, hein? Aí rola um pouco disso no livro também, isso é massa. Agora, o mais massa do livro é quando ele começa a falar da cabanagem, cara. É coisa assim sensacional. É do outro mundo, cara. Não, eu vou baixar a bola, senão a expectativa vai aumentar muito em cima do livro, você vai se decepcionar. Não por ser ruim, mas pela expectativa estar muito lá em cima. Mas é porque o massa que eu vejo ali da cabanagem não é, eu não sei se é o livro, é eu lendo o livro, né? Primeiro porque tem esse contexto que eu falei, que eu já estava meio que desapontado com o livro, eu fui subindo no conceito, né? Mas também porque
o momento em que a gente vive, né? No final do livro, né, dessa edição aí, é, falam até assim, né, que na época a Amazônia era completamente diferente do que a Amazônia hoje. Eu acho sim que tem muita diferença, mas eu não sei se é completamente diferente, não. Eu acho que tem muitas semelhanças aí, os conflitos, o motivo dos conflitos e talvez outras coisas também. Mas o fato é que é assim, é um motor muito bom para reflexão a respeito do Brasil, a respeito da civilização, a respeito de muita coisa, a respeito da relação do ser humano com a natureza, do ser humano com a diferença, com a relação entre paz e violência, a resolução dos conflitos. Tudo isso é muito. Fica muito assim patente quando você está acompanhando o desenrolar desses últimos contos do livro, se liga. É, tem um, eu não tô lembrando o nome, é o penúltimo conto. O último é O Rebelde. Eu sei que o penúltimo conto, ele é meio que uma preparação para o último, uma preparação pelo contraste. Porque é que nem aquela. Tem umas obras de arte, né, que elas são meio geniais porque elas fazem isso, né? Elas trabalham com contraste, né? Uma que eu gosto muito é o Carmina Burana. O Carmina Burana, né, tem aquela última parte, né, Fortuna Imperatrix Mundi, que todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo conhece. Até o Zé da Tapioca, a tia da bodega ali deve conhecer, pelo menos de ter ouvido, assim, numa propaganda, num filme e tal. Oh, Fortuna, né? Todo mundo conhece. Só que o Carmina Burana completo é legal, né? Assim. E antes dessa, essa música é a última, eu acho que ela é a primeira e a última, né? Ela abre e fecha o Carmina Burana. E a penúltima música, antes dessa, é uma música que ela vai meio que num crescendo, que é um negócio assim que parece que tá levando pro paraíso, assim, é um negócio bonito, né? Que você vai ali elevando e vai. Só que aí quando termina e termina um negócio meio suspenso assim, aí começa, oh, fortuna, tipo assim, a queda, né? A tragédia. E você fica assim, meu irmão, que loucura, né? Você concentra uma energia de elevação e aí vem uma música que ela é um negócio meio cavernoso, assim, né? Tenso, né? E aí o Inglês de Souza, eu não sei se ele fez isso de propósito, né? Eu não sei se ele planejou os contos para ficarem nessa ordem, não sei, cara, mas parece planejado, sabe? Porque o penúltimo conto, ele é meio que ele mostra o lado horrível, não é feio, é o lado horrível da cabanagem, né? Porque ele meio que vai acompanhando os personagens que são visados pelos cabanos para serem mortos, torturados, estuprados, estupradas no caso, né? Violentado de todo jeito e humilhado e enfim, mostra a tensão de quem é uma próxima vítima, assim, né? De quem é um alvo visado pelos cabanos, né? E aí ele constrói em você uma repulsa da cabanagem, tipo assim, meu irmão, esse negócio foi feio e foi injusto, não foi legal isso que foi feito, não. Aí no conto seguinte, você tá também no contexto da cabanagem, só que de um, cara, muito bem feito porque não é tosco, não é, é bem feito, cara, é bem feito. Ele coloca um personagem meio assim que faz sentido, assim, aquele personagem ali, não é uma coisa forçada, sabe? E aí você vai acompanhando a mentalidade daquele personagem, aí para aquele personagem a cabanagem de algum modo faz sentido, né? Só que isso não é simplesmente agora ele vai mostrar o lado bom da cabanagem. Não é isso. Ele mostra uma situação em que a cabanagem ela de fato revela
com substância, uma essência de coisa boa na história. Só que não é uma coisa boa, boa, pacata, feliz, não. É coisa boa no sentido assim, que é a viagem que eu acho que é importante na reflexão do Inglês de Souza. Ele está mostrando que a cabanagem ela tem um sentido. Qual é o sentido? É o sentido de uma vingança, né? Porque quando a política não é justa, ela abre espaço para vingança, né? Você vê isso na Bíblia, você vê isso nas pregações do Padre Antônio Vieira, né? O Padre Antônio Vieira falava, ó, se vocês não pararem de escravizar injustamente, se vocês não pararem de tratar mal os seus escravos, vai vir castigo. Aí começa os quilombos, né? Aí depois começa os quilombos, tá todo mundo desesperado e tal. Mas, meu filho, você criou, né? Você criou, né, filho? E na Bíblia tá lá também, né, cara? Tipo, governe com justiça. Governe com justiça. Não abandone o seu Deus e a lei do seu Deus e o temor de Deus e o amor ao próximo, cara. Não abandone. Senão, vai vir um castigo, né? Castigo, né? Nem, não sei nem se dá pra dizer que é castigo de Deus. É castigo pela. Você tá criando o mal. Você tá criando a marmota, a miséria. A miséria vai se voltar contra o feitiço, vai voltar contra o feiticeiro. E a cabanagem é tipo isso, cara. E aí eu acho que é importantíssimo isso para o campo nacionalista, porque eu falo campo nacionalista, né? Eu não estou usando o termo campo de nenhum autor aí, não. Nem eu não. A minha linguagem aqui é do senso comum, cara. Eu sou porchatiano, é a filosofia do senso comum. Tô brincando, não sou porchatiano não, mas realmente eu uso os termos do senso comum. Pode entrar alguns termos de filosofia aí, mas eu não tô discutindo autor, cara. Eu tô falando, assim, livre, leve, solto sobre os temas aqui. Mas, enfim. O que que acontece, cara? No campo nacionalista, a galera fala muito assim: ah, a gente tem que integrar os indígenas, tem que assimilar, tem que levar desenvolvimento pra eles, a civilização, não sei o quê. E, cara, eu não sei se é bem assim, bicho. Eu acho que os povos indígenas, eles são vulneráveis, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui. E tá, beleza, eu acho que o povo brasileiro em geral tem que ser integrado, né? Não só os indígenas, né? Mas tem um monte de brasileiro aí que é favelado, que vive na miséria completa, abandonado, passando fome. E eles não são indígenas no sentido da ONU, vamos dizer assim, né? E eles estão levando vida de indígena do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que os brasileiros, no geral, têm que ser integrados ao país, né? E essa integração ela tem que acontecer de fato, não é uma integração no sentido de pacificar, né? Tipo assim, calar a boca, subjugar ou deixar eles ali acostumados, resignados a um papel subalterno. Não é integrar nesse sentido, é integrar no sentido de dar dignidade, mano. Dar dignidade e pintar o Brasil com as cores dessas pessoas, né? Fazer essas pessoas se reconhecerem mesmo no Brasil. Não é simplesmente um esforço que vai modificar o status dessas pessoas, não. É um esforço que vai modificar o status do próprio Brasil para receber essas pessoas, para integrar, tornar o Brasil um lugar bom para essas pessoas viverem, tornar o Brasil uma coisa interessante, útil, saborosa para essas pessoas. Que elas realmente olhem para o Brasil e vejam assim, cara, isso aqui é uma coisa pela qual eu vou lutar, mas não é porque por um dever cívico simplesmente, não. O dever cívico ele está ali, mas é como algo natural que brota do coração, porque a pessoa gosta daquilo ali. É como você descobrir uma terra prometida, assim, né? Então o Brasil tem que ser esse lugar para essas pessoas, né? Você não vai forçar as pessoas a amar o Brasil, você tem que tornar o Brasil amável para as pessoas. É isso que eu tô mal querendo dizer. Isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu. E aí a cabanagem acontece por conta disso, porque os brasileiros que se autodeclaravam brasileiros na cabanagem, né?
Fala-se da cabanagem às vezes como uma coisa separatista, mas, cara, é separatista no sentido negativo, né? Tipo assim, vamos separar os portugueses do Brasil, vamos mandar os portugueses de volta, né? Porque, na verdade, a cabanagem é separatista de Portugal, né? A ideia dos caras é os brasileiros, pelo menos assim, é assim que fica no inglês de Souza, né? Não sei porque era um cara meio liberal aí, vai saber se ele tá completamente aí de acordo com os fatos, né? Ele tem o viés dele. Mas você percebe isso, cara? É um ressentimento profundo dos indígenas, dos negros, dos caboclos, dos mulatos, dos cafusos, com relação aos portugueses puros, né, autênticos, legítimos, os emboabas. E isso gerou uma onda de violência, né? E o Brasil, mais da metade do Brasil, eu acho, ficou a ponto de se esfacelar e virar uma bacia hidrográfica de sangue. E eu acho que em parte isso aconteceu, né? Mas foi contido, graças a Deus. Mas não é só para conter. É o tipo de coisa que, tá, foi contido, mas não dá para comemorar simplesmente porque foi contido, né, cara? É o tipo de coisa que você tem que olhar e lamentar profundamente e pensar: eu vou criar condições para isso aqui não acontecer de novo, cara. Depois que acaba uma guerra como essa, a paz não é simplesmente calar as armas, né? A paz é você realmente fazer as pazes, né? E encontrar um caminho em que todas as partes fiquem bem felizes, né, cara? E eu não sei se isso já aconteceu, se liga. E aí quando eu olho pro identitarismo, eu acho uma marmota. Eu sou crítico do identitarismo, mas eu acho muito insuficiente a gente simplesmente criticar o identitarismo e não perceber o que é que dá origem ao identitarismo. Origem não no sentido de que brota espontaneamente, né? Mas no sentido de que dá margem, né? Oferece flancos para que o identitarismo cresça e até domine tudo, né? Por que, que o identitarismo cresce? Porque existem flancos abertos. Esses flancos abertos são essas feridas abertas, né, na nossa nacionalidade, cara. Então, assim, se existe injustiça com a mulher, o feminismo vai crescer. Se existe injustiça com o indígena, o Greenpeace vai crescer. Se existe ferida com os negros, o movimento Black vai crescer. E por aí vai, cara. Se existe injustiça com os caras que não se sentem, as meninas e os caras que não se sentem adequados nas nossas convenções sexuais, vamos dizer assim, pessoas que sentem sexualidades diferentes aí e tal, vai saber por quê e essas pessoas sofrem injustiças, o movimento LGBTQ o alfabeto vai crescer, cara. Então assim, não é porque tá, eu sei que o identitarismo é mentiroso. Eu sei que tem coisa que tem certas explicações históricas, contextuais, culturais, etc. Mas existem também as injustiças, né? E as injustiças, elas têm que ser combatidas, cara. Tem coisa que é realmente injusta e tem que ser combatida. Senão, a gente está só esperando a hora que vai começar a crescer as ervas daninhas, que às vezes são venenosas, às vezes elas guardam cobras gigantescas ou aranhas gigantescas e às vezes até animais um pouco maiores, umas onças da vida aí, né? Então, eu acho massa esse livro porque ele permite esse tipo de reflexão, né, cara? Então, eu acho que essas populações, que somos nós, né? Eu sou descendente, né? Eu sou mestiço, eu sou descendente de indígenas. A minha avó foi criada por um casal de africanos junto com um outro irmão de criação, que eu até visitei a casa dele, né? Ele é meio que meu tio-avô.
e assim, negros retintos, né? Eu tenho essa origem também, né? E o povo brasileiro, se a gente for fazer uma pesquisa séria, cara, a maior parte do povo brasileiro é isso. Só que a nossa elite não vê assim. A nossa elite quer ir para Miami, quer ir para França, quer ir para Berlim. E, e a nossa elite está conversando com as outras elites cosmopolitas ao redor do mundo. Ela não está voltada para o Brasil, ela não está enxergando o Brasil, ela não está fazendo o que ela deveria fazer, que era servir ao Brasil. Eles têm mais condições de servir ao Brasil do que nós, que somos pobres. Quem tem mais condição de servir é quem é rico, quem tem estudo, quem tem formação técnica. Essas pessoas é que tem que servir ao Brasil, dar o gás, dar a vida pelo Brasil, e eles não fazem isso, né? Então, acabam fomentando esse tipo de desgraça que foi a cabanagem, né? Então, acho que eu já falei demais sobre esse ponto. Eu queria só colocar um outro adendozinho aí, né? Que é uma coisa que eu acho muito interessante. Essa coisa do folclore que eu falei, né? Dessas lendas, dessas figuras mágicas, místicas, fantásticas, sobrenaturais, tipo caipora, curupira. Eu acho esse tema um pouco perigoso porque sei lá o que é isso, né? Eu não sei se algum cientista tentou investigar se isso é uma coisa psicológica, se é um. Enfim, o que que a ciência tem a dizer sobre o curupira, né? Eu não sei se alguém já pesquisou isso cientificamente. Eu não sei se não seria uma pesquisa perigosa, né? Mas o fato é que eu olho para isso em termos psicológicos, ou psicossociais, psicohistóricos e até psicopolíticos, né? Olhando a coisa em termos meio que psicanalíticos na linha do Jung, né? Não no sentido de, vou pegar o Jung e eu vou aplicar essa. Não, não é isso não. Mas é raciocinar a maneira do Jung, no sentido de entender a relação entre arquétipos, né? Entre figuras que você não sabe direito o que elas são, né? Se elas são psicológicas, se elas são seres que realmente existem, se elas são delírios coletivos, se elas são outra, se elas são algo sobrenatural, se elas são algo natural, você não sabe o que é, né? Mas é uma figura que está ali e que ela de algum modo, por mais que ela tenha uma multiplicidade de aspectos aí, né? Como eu falei, pode ser algo material, sobrenatural, psíquico, energético, simbólico, ela pode ser várias coisas, mas o fato é que uma coisa, pelo menos, ela talvez parece ser, que é um símbolo, né? O curupira parece simbolizar alguma coisa, o saci parece simbolizar alguma coisa, a mula sem cabeça parece simbolizar alguma coisa, né? E esses seres, alguns vêm da Europa, alguns vêm da África e alguns vêm a maioria vem, dizem que a maioria vem da Europa, mas eu não sei, eu acho que a maioria vem da América, né? E, e eu fico pensando, né? O que isso diz do Brasil? Eu acho que isso é algo a se pensar. É isso. Obrigado.